O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja Deus por iniciarmos mais uma semana na presença do Senhor. Consagramos a Deus esta semana. Que seja uma semana de bênção, de proteção, de cura, de libertação, de alegria, de felicidade, esperança, perseverança para todos nós. Que os teus sonhos se realizem e que nós possamos buscar tudo isso com a força da nossa fé e do trabalho das nossas mãos. Amados, como dizia o salmista no Salmo 49, de onde vem a nossa salvação? De onde vem? Quem é o nosso Salvador? A nossa salvação não vem do nosso intelecto. A nossa salvação não vem das nossas mãos. A nossa salvação não é esforço nosso, mas a nossa salvação, ela vem de Deus, o nosso único e verdadeiro Senhor. Ele é o nosso Salvador. Como diziam os profetas em todo o Antigo Testamento, Ele é o nosso Goel, o nosso defensor. Aquele que vem nos tirar desta condição de condenação eterna por causa do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Deus é o nosso Salvador, o único, e não há outro. E essa salvação, queridos irmãos e irmãs, ela é fruto da misericórdia de Deus. Como é grande a misericórdia do Senhor. O nosso Deus é um Deus que se alegra com a salvação do homem, com a nossa felicidade. Isso porque o nosso Deus é amor. Como dizem as 3 cartas de São João lá no Novo Testamento. Deus é amor. Deus é o único Salvador. Não existe outro. Ninguém pode experimentar a salvação, a não ser através deste Deus, que se manifesta em nossa vida, enquanto Criador, enquanto libertador. A primeira leitura de Isaías nos coloca diante de um Deus que está cansado de sacrifícios vazios, de uma liturgia vazia, de uma liturgia de aparência. E era isso que vivia o povo de Israel.
cumpriam preceitos, sacrificavam animais, mas e o seu coração? Seu coração estava totalmente distante do Senhor Criador, do Senhor Libertador. Seu coração estava totalmente voltado para o mal, para a idolatria, para a infidelidade. Tem gente que dizia assim, não diz hoje, mas dizia, mas eu vou à missa, eu pago o dízimo. Mas se o nosso coração não estiver voltado verdadeiramente para o Senhor, de nada adiantam os estímulos e os sacrifícios externos, queridos irmãos e irmãs. De que adianta servir a Deus com perfeitos rituais, se o seu coração está distante do Senhor? Por onde anda o teu coração? Por onde caminha agora o seu coração? O Senhor nos fala na primeira leitura, através do profeta, que me importa a abundância de vossos sacrifícios, estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. O incenso para mim, diz o profeta, ele que fala em nome do Senhor, é uma abominação. Não suporto iniquidade com reunião solene, não é? Não suporto, diz o Senhor, a iniquidade em meio a uma reunião solene. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, porque tudo isso tem irritado o Senhor. Deus não quer sacrifícios vazios. O que Deus queria, segundo a primeira leitura, era a conversão do seu povo, a conversão do povo de Israel. Vossas mãos estão cheias de sangue, diz o Senhor. Lavai-vos, purificai-vos. É isso que Deus quer para todos nós. A nossa purificação. Tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. De nada adianta assistir 3 missas ao dia, se o seu coração vive na maldade, vive na calúnia, no julgamento, vive totalmente distante do Senhor. De nada adianta rezar o terço, se logo depois disso o seu coração permanece na escuridão. É preciso deixar a luz de Deus, a luz do céu entrar em nossa vida. Procurai o direito, corrigi o opressor, cuidai do órfão, defendei a viúva, diz a palavra de Deus, não é? E como nós ouvimos no Salmo, o salmista cantando, quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, me honra com os lábios, me honra de verdade. Que o nosso coração, queridos irmãos e irmãs, esteja em sintonia com aquilo que sai da nossa boca, com a nossa oração, com o nosso culto, com o nosso louvor. Não queiramos construir uma vida de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Pelo contrário, tudo isso irrita ao Senhor. Que o nosso culto, a nossa liturgia sejam verdadeiros diante daquilo que existe dentro do coração de cada um de nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e também no 11, o discurso de hoje é o auge do ensinamento e da formação que Jesus transmite aos seus discípulos antes de enviá-los à missão. De certa forma, esse trecho, esta perícope, nos remete ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado Deus acima de tudo, acima de todas as coisas? Se nós não entendermos esta mensagem através desta premissa, fica difícil viver esta verdade. Jesus nos fala coisas aqui que assustam um pouco os nossos ouvidos e o nosso coração. Mas o que Ele quer nos dizer é justamente isso. É preciso amar a Deus antes de todos, acima de tudo, acima de todas as coisas. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E a espada que penetra, a espada que divide.
Quando você diz, eu sou de Cristo, eu vou sair cedo para celebrar, para cantar, para trabalhar, em nome de Jesus, nós já plantamos no mundo esta divisão, porque nem todos, infelizmente, são de Cristo. Disse Jesus aos seus discípulos, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Eu acho que isso já acontecia até antes de Cristo. A nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão quem? Os seus próprios familiares. Quantas pessoas são perseguidas dentro de casa, amados, por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Invejas, ciúmes. E nós temos relatos da Sagrada Escritura desde o início dos tempos, a partir do primeiro homicídio narrado no livro do Gênesis. Caim matou Abel. Quem era Abel? Irmão de Caim. O que fizeram com José? Os seus irmãos lançaram-no numa cisterna, num poço, porque ele era o preferido de seu pai. É a palavra de Deus que se realiza e se cumpre na história, na economia salvífica, e continua acontecendo hoje, dentro das nossas famílias. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. É claro que é importante este amor à família, honrar todos os mandamentos. O que Jesus quer dizer é que nós não precisamos odiar aqueles que nos geraram para este mundo. O que Jesus quer nos dizer é que o amor para com Ele, para com o Pai, deve estar acima de todo amor, de toda pessoa, de toda condição. Quem ama seu filho ou sua filha, diz Jesus, mais do que a mim, é preciso amá-lo sim, mas Jesus precisa estar acima de tudo, acima de todo amor, acima de todas as coisas. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu sempre digo isso nas pregações, se sua vida está muito tranquila, se sua vida está muito fácil, cuidado. Porque a vida do cristão é cruz, é sofrimento, é perseguição, é investida do demônio, é batalha espiritual. Isso é tomar a cruz. É ser perseguido, e assim como nós vimos muitas vezes pela própria família, por não entender a nossa fé e a nossa fidelidade a Cristo. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem for para a guerra por causa do meu nome, quem perder a sua vida por causa de mim, diz o Senhor, este vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá, diz Jesus, a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá também a recompensa de um justo. Quem der sequer um copo de água fresca a um desses pequeninos, mensageiros do Cristo e do seu amor, por serem meus discípulos, estes não perderão a sua recompensa. E assim como nós sabemos, o importante para Mateus é o reino de Deus, é o reino do Pai. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao auge deste discurso de Mateus, que narra ali Jesus dando ensinamento, informação aos seus discípulos, antes de enviá-los para a missão. O Senhor veio verdadeiramente mudar a nossa vida, transformar a nossa história, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda pessoa, que Jesus Cristo esteja acima de todo amor. Que Ele seja, queridos irmãos e irmãs, o nosso único amor, o nosso Deus verdadeiro. Por isso eu questiono você mais uma vez, você tem amado a Deus? Ame ao Senhor, consagre-se cada vez mais a Ele, abra sua vida a Ele,
Permita que o Senhor se manifeste em teu ser e que seja feita a sua divina vontade na vida e na história de cada um de nós, porque hoje nós somos os seus discípulos, porque hoje nós somos os seguidores de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.